A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Life School. E eu estou aqui junto com meu esposo, o Nick. Minha linda, como é que você tá? E Tudo aí, bem? Mano, bem, graças a Que Deus. honra, pessoal. Que honra estar apresentando do lado dessa mulher maravilhosa aqui, minha esposa, Letícia, Aleluia. a mãe do nosso filho, que logo está Eita. chegando. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Life School, o seu podcast semanal favorito. E o Pod Life School, né, é aquele que a gente lança pelo menos uma vez no mês, com ensino bíblico, essas coisas, que é com o nosso querido pastor Anderson, que logo a gente vai apresentar. Mas antes da gente apresentar ele, deixa o seu like aí, já deixa no comentário se você tem alguma dúvida e também se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para quando a gente lançar um episódio, seu telefone automaticamente mandar notificação. E também comece a seguir nosso Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, porque nosso conteúdo é uma bênção. Top. É uma bênção. E tamo com ele, o lindo, pastor. nosso querido pastor Anderson Guzanski. Yes. Pastor, que honra, hein, cara? Obrigado. Sempre. Né, pastor? Amém, meus amores. Paz do Senhor, boa noite. Boa noite. Amém. Vendo vocês aqui trocar essa declaração de amor, meu lindo pra lá, minha linda. é muito amor envolvido. É muito amor envolvido. E que bom que é assim. E que vocês permaneçam assim. Amém. Nós Amém. estamos muito felizes, né? Muito alegres com a Sim. vida deste baby boy. Aleluia. Tá About to come, em Yeah, nome de tá Jesus, chegando. daqui a dias tá aí. Amém. E tenho certeza que tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês vai ser aí ampliado Sim. Amém. Em nome de Jesus. através da vida deste bebê que o Senhor já entregou a vocês. Amém. Está aí no forninho, Tá no crescendo forninho aqui. loiro, Aleluia. para Graças a a glória Deus. de Deus. É uma alegria estar com vocês aqui. Acho que mês passado, acho que nós só fizemos um episódio, não sei, eu tô com Eu creio que foi a só um, correria tão sim. grande que parece que tem muito tempo que a gente Verdade, não faz. né? Verdade. Mas é porque, Fez na live verdade, também. a gente fez live, né? Isso, Yep. fez a Tem live no Tem Instagram. um episódio da live, então assim, É. aqui no estúdio, como diria o nosso tempinho. diretor, aqui nos estúdios Estúdios do do Pod Pod Live, Live. Uhum. tinha um tempinho que a gente não participava, né? Mas que bom que o senhor É tá de Glória a volta, Deus. E o pastor. que vocês estão achando da live? Deixa aí no Deixa no comentário, comentário. aí. Logo tem Tem mais live, hein? perguntas, né? Porque Tem mais live aí e vamos implementar essa live aí, Amém. estruturá-la e, como eu sempre digo, né? Para Deus tem que ser o melhor. sim, com certeza. A The Life tem um padrão, Yes. que é a excelência. Excelência. E, então Aleluia. nós conversamos aí, né? Aquele dia o diretor participou também com a gente. Uhum. E então nós estamos caminhando aí para ampliar e melhorar, estruturar Yes. esse projeto da live aí. E fazer também outros episódios ao vivo, né? Eu acho Com que certeza. é interessante também. É verdade. Sim. Independente de ser apenas o Pod Life School, mas Uhum. as extensões do Pod Life, o Pod Delas, Verdade. o Pod Life Entrevista e fazer ao vivo. Uhum. E vai ser benção. Que bênção, que Amém. bênção. E o assunto de hoje? Meu Deus. Não sei, será que a galera tá preparada pra isso? Qual que é o assunto de hoje? O assunto de hoje é sobre parede preta. Será que parede preta é só pra balada, ou só pra estúdio, ou igreja pode ter parede preta, pastor? Pode ou não? O que a Bíblia fala sobre isso, É. pastor? Sobre a parede preta. Meu Deus, mas assim, logo de cara, assim, gente. De Claro, cara, não, toma. a gente é assim. Queremos saber. Meu Deus, fazer nenhuma introdução assim, né? Vai, É só um clima lança, de- bravo. Um clima de suspense, alguma coisa assim pra gente Bora. poder Pode ou não pode? introduzir o assunto, né? Mas vamos lá. Lembrando sempre, né, aquilo que sempre eu gosto de dizer, a nossa intenção aqui não é criar nenhuma polêmica ou amplificar, expandir polêmicas e nem esgotar um assunto. A nossa intenção é sempre convidar as pessoas a uma reflexão, a um entendimento daquilo que a palavra do Senhor diz e dessa forma, dessa maneira, nós possamos tirar dúvidas, né? Responder questões que às vezes as pessoas perguntam, tirar muitas das vezes até mesmo sentimentos, né? De peso, de culpa, de acusação, Sim. ou qualquer outro sentimento ruim, negativo, que esteja oprimindo as pessoas. A nossa intenção é sempre, de alguma forma, somar, contribuir com o reino de Deus da melhor maneira possível. A palavra do Senhor diz que o meu povo pereceu porque faltou conhecimento. Isso. Então, informação, conhecimento
Nunca é demais. Nunca é demais. É igual o senhor falou, não estamos aqui para ofender ninguém. Eu sou de uma igreja que é parede branca, mas, igual eu comentei com vocês, eu tenho vários amigos que são de igreja de parede preta. E tá tudo bem. Amo todo mundo. E é isso aí. Eu não tenho nada contra, sabe? Amo. Mas eu quero saber o que a Bíblia fala sobre isso, porque né? esse assunto tá bem, assim, Sim, em alta, é em né? alta, né? Então é interessante a gente até conversar sobre isso. Sim. Existem algumas questões que de vez em quando elas surgem, né? E o problema dessas questões que surgem é que as pessoas têm que entender que nem tudo a gente consegue responder com pode ou não pode. Porque se você dá uma resposta pode, ou você diz não pode, existe todo um argumento por detrás. Então, a nossa intenção é apresentar, é construir um pensamento para levar as pessoas a um lugar de entendimento, de clareza, de informação. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é mergulhar nas Escrituras e ver o que a palavra do Senhor nos orienta acerca de todas as coisas. A Bíblia é um manual prático da nossa vida e da nossa fé. A Bíblia ela nos dá resposta para tudo. O problema é que existem algumas pessoas que elas têm dificuldades até mesmo de aceitar as respostas da Bíblia. Então elas vão criando argumentos, elas vão criando narrativas para tentar justificar a sua posição. Então, assim, de maneira nenhuma nós vamos aqui construir uma narrativa. Nós vamos apenas apresentar verdades contidas na palavra do Senhor com o intuito e o objetivo de trazer clareza. Nós temos que entender que a nossa mentalidade, ela foi construída a partir de uma herança greco-romana. O nosso pensamento, o pensamento de nós ocidentais, é um pensamento greco-romano. Isso é uma questão antropológica. É só você analisar, as pessoas analisarem né, os anais da história, que vocês vão descobrir que nós herdamos, por causa do Império Romano, que colonizou praticamente né, o mundo todo, o mundo ocidental. Então nós herdamos um pensamento greco-romano, porque Roma herdou também um pensamento grego, muito voltado para a filosofia. Roma herda este pensamento, desenvolve a sua cultura e essa fusão gera aquilo que antropologicamente nós chamamos de pensamento greco-romano. Como é esse pensamento? Os gregos eles acreditavam que nós somos resultados daquilo que nós fazemos. Então, por isso que a filosofia era algo muito forte na Grécia. A Grécia Antiga é o berço da filosofia. Os maiores filósofos, mentes muito brilhantes, Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, esses filósofos, eles tinham esse pensamento de que nós somos aquilo que nós fazemos. E esse pensamento era muito forte. Então, mesmo quando o Império Grego ele perde força e Roma assume o controle do mundo, esse pensamento permaneceu muito forte nos romanos. Só que os romanos também tinham um outro pensamento, que nós somos aquilo que nós fazemos. O pensamento de Roma, o pensamento romano, ele é um pensamento muito de produção, de crescimento, de expansão. É por isso que nós vamos ver que é Roma que abre estradas no mundo todo. Inclusive existe um ditado popular que diz assim, quem tem boca vai a Roma. Só que, na verdade, esse ditado popular não é assim.
E isso é uma distorção do ditado popular original. O ditado popular original era: todos os caminhos levam a Roma. Porque os romanos foram abrindo estradas por causa do comércio, para a expansão da comercialização. Então, Roma tinha essa preocupação de produzir. A preocupação de Roma é uma preocupação estrutural. E o pensamento grego, que era muito forte, essa coisa daquilo que você faz. Roma, daquilo que você tem. A Grécia, o pensamento grego, daquilo que você faz. E aí junta esses dois pensamentos e surge isso que a gente chama do pensamento greco-romano. Então isso é muito forte em nós. Essa coisa de ter e fazer faz parte de nós. Faz parte da nossa cultura. É a nossa herança antropológica, cultural. Você vê que a gente se move o tempo todo em ter e fazer. A gente faz para poder ter, a gente tem para poder fazer. É assim que funciona. E esse pensamento é muito forte. E esse pensamento ele traz uma carga estrutural para a nossa vida. Uma preocupação com estrutura. E óbvio que nós, cristãos, nós não estamos alienados a este pensamento. Nós não fomos completamente removidos desse pensamento. Apesar de que a proposta de Deus para a nossa vida vai muito além daquilo que nós temos e fazemos. Nós não somos nem aquilo que nós temos e nós também não somos aquilo que nós fazemos. Mas esse pensamento ainda é muito forte em nós. E óbvio que isso foi transferido para a igreja como um todo. Então, quando nós observamos culturalmente a igreja de Cristo, não a igreja como organismo, porque a igreja como organismo, ela é 100% espiritual. É Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que salva, é Jesus que transforma, é Jesus que abençoa. A igreja como organismo, ela é 100% espiritual. Mas como organização, ela é 100% humana. Então, quando a gente olha para a igreja como organização, a parte humana da igreja, por causa dessa cultura greco-romana, nós vamos ver que tem essa preocupação estrutural. Sim. E aí a gente começa a responder a nossa pergunta. Por quê? Porque cor da parede da igreja diz respeito à estrutura. Sim, verdade. E isso é uma preocupação nossa. A estrutura da igreja. A estrutura, ela é parte muito importante para nós. Sim. Por causa desse pensamento. E por causa disso que surgem esses debates. Parede preta, parede branca, quem é de Deus, quem não é. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para a gente começar a responder essa pergunta, livro histórico do Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, no verso 22, o apóstolo Paulo diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um povo um tanto supersticioso, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é este que eu venho vos anunciar. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração
e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que busquem ao Senhor, e se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, testificando e ressuscitando dos mortos. Então observe que o apóstolo Paulo estava lá em Atenas, na Grécia Antiga, no berço da filosofia, mas numa época em que Roma já dominava o mundo. Então Paulo, ele está no centro, no núcleo deste lugar de pensamento greco-romano, desse lugar de ter e fazer. E quando Paulo chega lá em Atenas, na Grécia, ele percebe que o povo era muito, como ele faz questão de frisar, supersticioso. E a superstição era tanta que eles construíam altares para todos os deuses, porque a ideia, o pensamento dos atenienses era assim: vão ficar bem com todos os deuses. Então nós vamos levantar altares e honrar todos os deuses, porque aí a gente não fica mal com nenhum. Se houver um Deus e a gente honrar o Deus errado, nós vamos estar em problema com o Deus certo. Então vamos honrar todas as divindades, todos os deuses, e aí a gente fica bem com todos. Só que eles vão e levantam um altar e eles dão um nome para esse altar assim: ao Deus desconhecido. E quando Paulo vê esse altar, ele usa isso como uma oportunidade para anunciar o único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E observe que ele começa então dizendo assim: esse Deus que vocês honram, mas não conhecem, é esse que eu vim apresentar ele para vocês. Porque a gente há de convir que é uma tragédia honrar aquilo que não conhece. E nós precisamos entender, antes de mais nada, que Deus não nos criou apenas para honrá-lo. Deus nos criou para conhecê-lo. Uau. E aí ele começa a apresentar esse Deus desconhecido, o autor da vida. Porque havia uma questão que ela é uma matriz na filosofia, de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. Essas questões elas são o cerne de muitas coisas na filosofia antiga. Então Paulo começa a responder essas perguntas filosóficas apresentando Deus. Então ele começa dizendo: eu vim apresentar a vocês o Deus que nos deu vida, que a partir de um homem só, ele está falando de Adão, fez toda a humanidade. Então Paulo já começa dizendo assim: nós não viemos de um lugar, nós viemos de alguém, de um Deus que gerou vida em um homem, e a partir desse homem ele deu vida a todos os homens. Então a gente não veio de um lugar, nós viemos de alguém. E ele completa dizendo, ele continua dizendo: este Deus não habita
em templos feitos por mãos humanas. Yes. Esse Deus, ele não pode ser servido pelas mãos dos homens como se dependesse dos homens para alguma coisa. Porque na cultura daquele povo, haviam coisas que os deuses não podiam fazer. Uhum. Então, alimentar, por exemplo, era uma coisa que os deuses, no pensamento da mitologia grega, os deuses não faziam. Então, as pessoas tinham que ficar levando comida para os deuses. Aí Paulo está dizendo assim, o Deus que eu vim apresentar para vocês não depende de vocês. Uau. É vocês que dependem dele. Yes. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Uhum. Então, pegando um gancho na resposta que Paulo dá e que está contida nas Santas Escrituras, se Deus não habita em templo feito por mãos humanas, que importa a cor da parede? Meu Deus. Forte. Se Deus não habita em um templo que a mão do homem construiu, qual a importância para Deus da cor da parede? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós, muitas das vezes, estamos tão distantes de Deus que nós estamos preocupados com aquilo que Deus não se preocupa. Yes. Verdade, pastor. O que a igreja do Senhor precisa entender é que a preocupação de Deus não é uma preocupação estrutural. Deus nunca se preocupou com estrutura. A igreja de Jesus, a igreja que Cristo fundou, ela não tinha estrutura. Ela tinha fundamento. Uau. Porque enquanto nós perdemos tempo nos preocupando com estrutura, nós negligenciamos fundamento. Uau. Uhum. A igreja que Jesus pastoreou, nos 3 anos e meio do seu ministério terreno, ela não tinha uma estrutura, não do jeito que a gente pensa, mas ela tinha fundamento. No que era fundamentalizada a igreja de Jesus? A igreja de Jesus, ela tinha por fundamento a palavra, a pregação da palavra, a santidade, a oração, a comunhão, a unidade e o voluntariado, o serviço. Era isso que a igreja de Jesus tinha. A igreja de Jesus não tinha estrutura. A igreja de Jesus tinha fundamento. Principal. E hoje em dia, pastor, infelizmente, são várias igrejas que estão focadas só na estrutura. Já não foca na oração, já não foca no jejum, só na estrutura. Verdade. Justamente por causa disso. Porque nós estamos tão distantes de Deus que nós nos preocupamos com aquilo que Deus não se preocupa. Uau. Enquanto as pessoas estão discutindo a cor da parede do templo que Deus não habita, os templos onde Deus gostaria de habitar estão vazios. Para dizer que a igreja de Jesus não tinha uma estrutura, a única estrutura que a igreja de Jesus tinha, humanamente falando, sabe qual é? Financeira. O ministério de Jesus tinha um tesoureiro. Ladrão, é verdade. Roubava. Mas a única estrutura que a igreja de Jesus tinha era a tesouraria. Uau. Tinha um tesoureiro. A igreja de Jesus não tinha departamento infantil. Nem de jovens. Não tinha o Life Kids lá na igreja de Jesus. Não tinha o Life Youth lá na igreja de Jesus, os jovens. Não tinha as filhas do rei lá na igreja de Jesus. Não tinha os homens de honra lá na igreja de Jesus. Não tinha o ministério de louvor, Songs of Life. Não tinha o Life Media. Não tinha o Life Dance lá na igreja de Jesus. Não tinha nem Pod Life lá. Não tinha o Pod Life com todas as suas extensões. Por quê? Porque a preocupação de Jesus nunca foi com estrutura. A preocupação de Jesus sempre foi com fundamento. Então, antes de nós nos preocuparmos com a cor da parede do templo que Deus não habita, eu acho muito importante, e é um apelo para a nossa geração, vamos nos preocupar com o fundamento da igreja.
com aquilo que realmente importa. Yes. Porque o problema é que enquanto nós gastamos tempo, gastando energia, no templo que Deus não habita, Deus não está podendo habitar no templo que Ele realmente quer habitar, que é a minha e a sua vida. Amém. Nós somos o templo, a morada, a habitação deste Deus que Paulo está anunciando aqui, que criou todas as coisas, o Deus dos céus, o Deus da terra, o Deus da vida, o Deus que estabeleceu o tempo para a vida e o Deus que vai julgar todas as nações com uma justiça reta, mediante do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. Foi isso que Paulo disse aqui. Então, quando Paulo faz esse comentário aqui de que Deus vai nos julgar por intermédio de Cristo, ele está respondendo a base da filosofia, que é de onde viemos, para que viemos e para onde iremos. Essa é a base das questões e das interrogações filosóficas desde aquele tempo. Então ele responde: nós viemos de Deus. Para quê? Para conhecer a Deus. E nós vamos voltar para Deus. Aleluia. Então, tanto a nossa origem quanto o nosso destino não é um lugar, é alguém. Ele responde isso anunciando a Cristo, ele responde às questões filosóficas, às discussões dos filósofos atenienses naquele tempo. Então, nós, como Igreja do Senhor, nós precisamos entender que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Não interessa se é uma igrejinha simples ou se é uma grande catedral. Não interessa se é uma igreja de paredes brancas ou se é uma igreja de paredes pretas. Este templo aqui é o lugar onde Deus se manifesta, mas é neste templo aqui que Deus habita. Aleluia, glória então, a Deus. No caso da Letícia, Deus habita num templo de paredes loiras. No seu caso, Deus habita num templo de paredes brancas. No meu caso, Deus habita num templo de parede preta. Então, nós temos que entender que existem coisas muito mais importantes do que aquelas aos quais, muitas das vezes, nós gastamos muito tempo e gastamos muita energia. Uau. E por isso que Paulo ainda diz assim: a gente vai ter que procurar Deus. A gente vai ter que buscar Deus, nem que seja tateando. A ideia que Paulo está usando aqui, sabe quando você está em casa que acaba a luz? E aí você vai andando, colocando a mão assim nos móveis para você se localizar? Ele diz assim, ó, ainda que você não tenha todas as certezas, ainda que você não tenha todas as respostas, é para isso que Deus nos colocou neste mundo. Para nós, não apenas honrá-lo, mas para nós o conhecermos. E aí ele diz assim, apesar de que perto está o Senhor, Ele não está longe. Então, Deus está mais perto do que as pessoas podem imaginar. E eu posso garantir para você que Ele não está nem no templo da parede branca e nem no templo da parede preta. Mas Ele está na vida daqueles que um dia tiveram o seu entendimento iluminado, entregaram a sua vida ao único e suficiente Salvador, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu, ressuscitou e vive para sempre. Aleluia. E breve virá para nos buscar. Aleluia. Então, se tiver uma pessoa, por exemplo, que mora muito distante de uma igreja de parede branca, ela não precisa ficar preocupada, porque Deus não está lá.
Deus está na vida dela. Se a pessoa mora muito longe de uma igreja de parede preta, ela não precisa ficar preocupada com isso, porque Deus mora na vida dela. A igreja é o lugar onde os templos do Espírito de Deus se reúnem. Porque individualmente nós somos templo. E como nós nos unimos, nós somos igreja. E a igreja precisa existir porque Jesus não vai voltar para buscar templo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. E se nós não aprendermos a viver como igreja aqui na terra, nós não vamos poder aprender a viver como igreja no céu. Uau, pastor, que resposta maravilhosa. Pastor, agora tem alguns vídeos que visualizaram um tempo atrás, alguns pastores que em cima do templo, assim, em cima do altar, criticando essas igrejas de parede preta. Por que será criticar tanto? Porque as pessoas tendem a colocar a preferência delas como a preferência de Deus. Então existem pessoas que preferem a igreja da parede branca, então ela vai chamar de a igreja de Deus ou a preferência de Deus a igreja da parede preta, gosto branca. Pessoal, né? É a preferência pessoal, ele vai transmitir isso para a preferência de Deus. Assim como aqueles que preferem a igreja da parede preta vão apresentar isso como a preferência de Deus. O que nós precisamos entender, é que tudo tem uma explicação. E o que nós temos que tomar cuidado é de parar de nos mover pelo fundamento e começar a nos mover por métodos. Eu conheço pessoas de igreja de parede branca que têm uma vida negra. E eu conheço pessoas de igreja de parede preta que têm uma vida branca. Uau. Que têm uma vida pura, que têm uma vida clara, que têm uma vida limpa, que têm uma vida santa. Existem bandidos dentro de igrejas de parede branca que são covardes e não tiveram coragem de colocar uma arma na cintura, mas usam a Bíblia para cometer diversas atrocidades. É verdade. Enquanto eu conheço também alguns heróis das igrejas de parede preta, que são heróis, são homens que deixaram talvez as armas do crime, a criminalidade lá fora, e abraçaram as verdades da palavra de Deus e do Evangelho. Assim como nas igrejas de parede branca, também existem homens de vida branca, de vida limpa, de vida clara, libertos e restaurados. Assim como nas igrejas de parede preta, também tem homens de vida preta. Porque o problema, ou melhor, a solução não está na cor da parede, do templo que nós frequentamos, mas a solução está nos fundamentos nos quais nós construímos e edificamos a nossa vida. Verdade. Mas, infelizmente, as pessoas tendem essa coisa de transferir as suas preferências para Deus. Só que nós temos que entender, como eu já disse, nós precisamos tomar um cuidado. Sim. Para não abandonar o fundamento e seguir apenas métodos. E aqui me preocupa, e aqui acende uma interrogação. Aqui eu levanto um red flag. Não é pela questão da cor da parede em si, mas é o movimento que está acontecendo. Porque existem muitas igrejas que elas estão pensando que elas vão resolver os problemas pintando os seus templos de preto e mudando os seus nomes para church.
Interessante. Pastor, antes de o senhor terminar, nós temos uma mensagem dos nossos patrocinadores. Vamos dar uma pausa. E você, somos gratos pela sua vida e por nos assistir. Deus abençoe. O Pod Life e as suas extensões Pod Life School, Pod Life Dallas, Pod Life Express é um projeto que realizamos aqui na Adelaide, com o objetivo de glorificar a Deus, alcançar, informar e impactar vidas através dos nossos conteúdos. E para que possamos melhorarmos ainda mais e cumprir a nossa missão, Deus nos abençoou com patrocinadores que acreditam e por isso investem no Pod Life. Vocês, a nossa audiência, podem contratá-los, são eles: WSM Epoxy Floors, After Hours Construction, NYC Marble Care, Sabrina Montante Brazilian Nails. Muito obrigado. Louvamos a Deus por vocês e oramos para que Deus os abençoe cada vez mais. E se você que está nos assistindo quer nos apoiar com sua audiência, sentir o desejo de fazer parte do nosso quadro de patrocinadores, entre em contato, envie uma mensagem nas nossas redes sociais. Temos planos diversificados para você escolher. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, Deus não permite que zombem dele. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Então, pastor, o senhor estava falando dos red flags. Esse alerta em relação, como eu disse, é quando começa um movimento de cópia de uma metodologia, pensando que é através de métodos que nós vamos obter resultados. E aqui nós temos um problema. Esse é o meu problema particularmente com esse movimento das igrejas de parede preta que começou a acontecer de alguns anos para cá. Algumas grandes denominações aí no mundo todo começaram a fazer esse movimento de pintar as igrejas de preto, de desenvolver aquilo que a gente chama de ambiência. E isso vem sendo repetido no mundo todo por várias denominações. Ou seja, é uma nova cultura, é um novo movimento, é um novo método que está sendo utilizado. E aí a gente cai no erro que eu disse aqui no começo. A preocupação com a estrutura em detrimento ao fundamento. Porque hoje em dia todo mundo pensa que a solução está em pintar uma igreja de preto e chamá-la de church, colocar um nome. E isso é o que vai atrair as pessoas e, consequentemente, atrair a presença e a glória de Deus. Quando, na verdade, todos os métodos, e isso aqui não é apenas em relação à igreja da parede preta, todas as vezes que a gente vê um movimento onde há uma ênfase, onde há um destaque muito grande para métodos, é porque, na verdade, esses métodos estão tentando encobrir coisas muito importantes que estão acontecendo. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, depois de ele passar 40 dias no Sinai na presença de Deus, o povo não podia olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava de tamanha glória de Deus. Então o que Moisés fez? Moisés colocou um véu no seu rosto para que as pessoas então pudessem olhar para ele. Só que o autor aos Hebreus denuncia Moisés. O autor aos Hebreus diz que Moisés, percebendo que a glória de Deus estava indo embora, ao invés dele tirar o véu e mostrar e escancarar para o povo que o rosto dele já não estava brilhando mais como estava antes, ou seja, que a glória de Deus estava se esvaindo, Moisés deixou o véu para disfarçar a ausência da glória. Ou seja, Moisés desenvolveu um método para distrair
o povo da ausência de glória de Deus. E aqui nós temos um problema. Seja com a igreja da parede branca, seja com a igreja da parede preta, seja com qualquer metodologia estrutural. É quando os métodos estão sendo utilizados como um véu para disfarçar uma igreja, uma geração vazia da glória de Deus. Uau. Verdade. E pastor, tem algumas igrejas que cria aquela atmosfera, né? É fumaça, é luz, e quando a gente entra nesse ambiente, a gente sente algo. E você vê que é tudo criado. É aqui que nós temos um problema. E esse problema, se a gente olhar de maneira geral, ele está mais presente nas igrejas de parede preta do que nas igrejas de parede branca. Correto. É algo que nós chamamos de ambiência. É uma palavra moderna. O que é a ambiência? A ambiência é quando nós construímos um ambiente de maneira intencional para produzir uma experiência. Então, isso é ambiência. É a construção de um ambiente com o objetivo intencional de produzir experiências e sensações. Infelizmente, quando a pessoa frequenta esse tipo de lugar, vai sentir aquela coisa ali, mas quando for embora, acabou. É por isso que eu tenho alguns pontos em relação a este movimento das igrejas de parede preta. A essa metodologia. Por quê? Porque o que está acontecendo, na verdade, é uma criação artificial de uma ambiência. Essa ambiência, quando as pessoas entrarem nesses ambientes, as pessoas elas vão fazer o quê? Elas vão ter uma experiência que vai produzir nelas uma reação química do cérebro por causa da parede preta, do lugar escuro, por causa das luzes, por causa da fumaça do gelo seco, por causa das frequências musicais que são colocadas neste lugar. Essas coisas, elas produzem no nosso cérebro uma reação química. Não é nada espiritual, nada. É um processo químico, neurologicamente comprovado, cientificamente comprovado. O cérebro, ele vai liberar uma carga, uma descarga de dopamina, que é um hormônio de alegria, de satisfação, de bem-estar, que esse hormônio ele vai ser liberado em todo o nosso corpo. E aí o que acontece? A pessoa começa a sentir um negócio gostoso. E sabe qual é o problema? É que as pessoas estão chamando essa descarga de dopamina de presença de Deus. Uau. E aí elas chegam nesses lugares e elas dizem assim, nossa, mas eu senti um negócio, eu senti a presença tão forte de Deus aqui, que eu me arrepiava todo, ou eu chorava, ou, meu Deus, a minha vontade era sair correndo, sair pulando, eu comecei a rir, eu comecei a gargalhar, é a unção do riso, é o óleo da alegria de Deus sendo derramado em mim, e não é. É aqui que é o problema. E eu preciso fazer uma denúncia aqui, utilizar esse espaço aqui. Estão criando uma geração que não conhece Deus. Uma geração que está chamando de descargas hormonais, de processos químicos, de descargas de dopamina, estão chamando este processo
de presença de Deus. Uau, isso é um perigo. E é por isso que a gente vê que as pessoas não mudam de vida. Verdade. Porque não existe mudança de vida, não existe metanoia, não existe metamorfos, não existe conversão mediante a processos químicos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É só a presença real e verdadeira de Deus é capaz de nos transformar. Eu tenho certeza que você, individualmente, você tem aí vários testemunhos de amigos seus, de igreja, de Parede Preta, que tiveram a vida transformada. Uhum. Assim como a gente tem vários exemplos de pessoas de igreja de Parede Branca que nunca se converteram. Uhum. Porque, como eu já disse aqui no começo, não é a cor da parede que vai determinar alguma coisa. Só que quando a gente olha de uma maneira mais ampla, quando a gente olha de uma maneira mais estatisticamente falando, é a mesma coisa isso aqui, ó. Quem tem a probabilidade de sofrer um acidente? Quem está dirigindo um carro a 100 km por hora ou quem está dirigindo um carro a 300 por hora? 300. Só que existem pessoas que dirigem carro a 100 por hora e sofrem acidentes. Uhum. E existem pessoas que dirigem carro a 300 por hora e não sofrem acidentes. Uhum. Só que estatisticamente falando, fica muito mais vulnerável, exposto a um acidente, alguém que está dirigindo um carro a 300 km por hora do que alguém que está dirigindo um carro a 100 km por hora. Estatisticamente falando, a probabilidade de acontecer um acidente com este motorista aqui é muito maior do que com este. É a mesma coisa que acontece nesse movimento da Igreja da Parede Preta, da Church, da ambiência. Uhum. É muito mais provável que pessoas entrem num ambiente como esse, experimentem uma sensação química, confundam essa sensação com presença de Deus, do que as pessoas que frequentam um lugar onde não tem essa ambiência. É bem verdade que alguém, eu volto a repetir, pode entrar na Igreja da Parede Preta e ter uma experiência real, verdadeira, genuína com Deus, e entrar numa igreja de Parede Branca e não ter essa experiência real e genuína com Deus. É possível. Mas estatisticamente falando, é muito mais propício a pessoa ser iludida num lugar onde é montado uma atmosfera, um ambiente, uma ambiência para uma experiência meramente química e a pessoa confundir isso com a presença de Deus, do que num ambiente onde isso não ocorre. No caso, uma igreja de Parede Branca. Então, o que nós precisamos entender é que seja na igreja da Parede Branca ou seja na igreja da Parede Preta, nós precisamos conhecer a Deus. E não nos distrair com a cor da parede, seja ela branca ou seja ela preta. Mas, infelizmente, é que a probabilidade, a tendência, aquilo que a gente tem visto, é uma geração que não conhece Deus. É uma geração que está chamando das suas doses de dopamina, das suas experiências dopamínicas de presença de Deus e de manifestação de Deus. Tanto é que eu desafio essas pessoas que entram nesses lugares que eles dizem que estão tão impregnados da glória de Deus, entra neste mesmo lugar com as luzes acesas, com os LEDs apagados. Entre nesses mesmos lugares sem a ambiência para você ver se ela vai ter a mesma sensação. Não vai, porque o cérebro não vai produzir a dopamina. Então, nós temos que entender, nós temos que fazer uso da tecnologia,
nós temos que fazer uso de tudo aquilo que está à nossa disposição. Aqui na Adelife, Nova York, nós temos telão de LED. Na Adelife, lá em Newark, nós temos telão de LED. Na Adelife, lá em Boston, vai ter telão de LED. Aleluia. Yes. Louvado seja Deus. Lá no Peru vai ter telão de LED, Glória em nome Amém. de Jesus. Em nome de Jesus. Só que eu entendo que a gente não pode transformar a tecnologia e nem os métodos em um véu para disfarçar a ausência da glória de Deus. Aleluia. Yeah. O que nós precisamos é voltar aos fundamentos, permanecer nos fundamentos e clamar para que haja um grande derramar do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque quando verdadeiramente o avivamento for derramado, aí as pessoas vão entender que o que menos importa é a cor Yes. da parede da casa de Deus. Aleluia. Aleluia. Em todos os aspectos. Não importa brancos, loiros, negros, pardos. Não importa se a parede é branca, se a parede é azul, se a parede é preta. Porque nós vamos estar tão cheios e tão transbordantes e Glória a tão Deus. impregnados da glória, da presença deste Deus que é vivo, Amém. que essas coisas pequenas, elas vão simplesmente desaparecer. Yes. Todos esses debates, todas essas polêmicas, todas essas discussões só servem para mostrar o quão distante nós estamos de Deus. Uau. Verdade. Meu Deus, pastor, isso serviu para aquelas pessoas que criticam, que falam que parede preta é errado, para aquelas que falam que parede branca é coisa do passado. Pois Mas os dois não lados. adianta. Isso serviu para os dois lados. Eu já vi pessoas utilizando todo tipo de argumento para querer atacar, por exemplo, as igrejas da parede preta, falando, porque igreja não é boate. Uhum. Porque antigamente lá no cenáculo tinha luzes. Pois é, mas lá no cenáculo também não tinha microfone. Então nós vamos ter que tirar o microfone da igreja. Lá no cenáculo não tinha internet, nós vamos ter que tirar a internet da Vai igreja. ter live. Lá na igreja primitiva não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha aquecimento. Então, os argumentos que as pessoas às vezes utilizam para atacar são rasos. Sim, muito. Assim também como aqueles que usam para dizer, se você gosta da igreja de parede branca, é porque você é religioso, é isso, é aquilo. Cara, aqui as paredes da Adelife são brancas e vão permanecer brancas. Eu não sei. Ele dá aquela olhada para mim, né? E se é uma coisa que eu sei que eu não sou religioso. Isso é verdade. É como eu disse aqui, não é estrutura, é fundamento. Yeah. E uma outra coisa que pesa para mim também contra a questão da parede preta é o seguinte: a gente não entende que a igreja tem que ser um lugar de acolhimento das pessoas. E a nossa geração, ela é uma geração que está sofrendo de muitas doenças psicossomáticas. Verdade. A nossa geração, ela sofre de crises de angústia, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, e é também neurologicamente comprovado, cientificamente comprovado, que ambientes escuros disparam gatilhos de angústia. Então, as pessoas, às vezes, elas estão em casa angustiadas, buscando alívio, buscando socorro, e aí elas vêm para a igreja. Se elas chegam aqui e elas encontram um ambiente escuro, esse ambiente vai disparar os gatilhos de angústia, de ansiedade, de síndrome do pânico que elas têm. Então, a pessoa, ao invés de vir buscar um alívio, ela vai ter as suas síndromes potencializadas. Uma outra coisa. E aí, o que acontece? A pessoa, ela não vai se conectar. Ela não vai se conectar com as orações que estão sendo feitas, com os clamores que estão sendo realizados. Ela não se conecta com o louvor, com aquilo que está sendo ministrado. Ela não vai se conectar com a palavra, porque a pessoa, quando ela está tendo
de crise de pânico, de angústia, de ansiedade, ela fica numa posição de incômodo muito grande e ela não vai conseguir se conectar. E aí ela vem, sai da sua casa para buscar num culto, num ambiente de culto, uma palavra, um momento de alívio para a vida dela, e ela pega e volta para casa talvez até pior do que ela chegou. Então, é por causa disso que eu entendo que é melhor que a igreja não seja de paredes pretas. É por causa disso. Não é porque Deus não é o Deus da igreja da parede preta, ou porque Deus é mais Deus da igreja da parede branca. Deus não habita em templo feitos por mãos humanas. Aqui, ó, é o lugar onde Deus se manifesta. E a manifestação dele aqui fora vai depender do quanto dele nós carregamos aqui dentro. Aleluia. É aqui que é o lugar que ele habita. Então, se a gente chegar num ambiente, eu trago a minha porção, você traz a sua, você traz a sua, e nós, como igreja, nos unimos a uma manifestação da presença que habita em nós. Amém. No ambiente onde nós estamos. Então, é por estes motivos que eu não sou adepto à igreja da parede preta. Porque não é no método, é no fundamento que a igreja deve caminhar. Não é por uma experiência artificial, mas sim por um encontro real e genuíno com o Espírito Santo que nós devemos viver. Amém. E porque a igreja precisa ser um lugar de acolhimento, onde as pessoas possam se sentir bem apenas em estar neste lugar. Aleluia. Meu Deus. Que ensinamento, pastor. Uau. Que ensinamento, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixa no comentário aí o que você achou. O que você aprendeu. E também deixa dúvidas aí pra gente já apresentar pro nosso próximo Pod Life School. Tá bom? Já deixa o seu like aí também e compartilha. Já manda no grupo da sua família. Manda para aquelas pessoas que achou errado a parede preta, a parede branca. Mas é isso aí. Uau. Muito forte. Muito obrigado, Rani. Love you. Pastor, que lindo. Você é top, cara. Você é top. Uau. E pro próximo, hein? O que pode ser o assunto? Pois é, deixa o povo... lança uma caixinha de pergunta aí. Vamos lançar uma caixinha de pergunta. E deixa as pessoas... Tatuagem, o que for. O que vocês quiserem, manda aí que a gente... nos comentários aí. Que a gente traz aí. Como eu sempre digo, nós não temos a pretensão de esgotar nenhum assunto. Mas de lançar a luz e levar as pessoas a um lugar de reflexão, de entendimento. Yes. É isso aí. Taunay, tá nos bastidores. Muito obrigado, meu mano. É nóis. Pastor, brigadão. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor. Amém. E muito obrigado por tudo. Obrigado por confiar no nosso ministério. Que o Senhor tá dando uma oportunidade assim maravilhosa pra gente. Verdade. E somos gratos por isso. Amamos o Senhor. E muito obrigado. Beijão, Rani. Pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Que Deus abençoe a sua família. Amém. E todos vocês. Tamo Amém. junto. Beijão. Tchau, tchau.